muito bem-vindo à nossa palestra aqui sobre os jogos corporativos. Você está assistindo a Semana do Pensamento Visual. Bom, a gente está aqui com o Denis e com o Luiz. Eles vão se apresentar para a gente. Obrigada por ter participado com a gente. E fiquem à vontade para falar um pouquinho de vocês. Obrigado, Jéssica, pelo convite. Meu nome é Luiz Crepaldi, eu sou sócio do Denis. A gente tem um escritório que é especializado em produzir jogos para treinamentos. A gente já faz isso há bem uns 15 anos? 15 anos. Só um pouquinho. Eu sou formado em arquitetura, mas sempre trabalhei com design gráfico. Entrei nessa área dos jogos para treinamentos mais por conta do projeto visual, por conta da área do design gráfico mesmo. Mas com o passar do tempo fui me encantando cada vez mais por essa área e hoje em dia é o carro-chefe do nosso escritório, a produção desse tipo de jogo. Maravilha. Meu nome é Denis, também agradeço o convite da Design de Conversas de estar aqui hoje participando com vocês. Eu também sou formado em arquitetura, também fui para o lado do design gráfico. O Luiz foi meu bicho na faculdade. E dentre as muitas coisas que unem a gente, né, uma delas é essa atração pelo desenho, pelo pensamento visual, e que fez a gente acabar indo por essa área de jogos para treinamento, né, jogos para desenvolvimento de potenciais, em que a gente usa bastante o desenho e o pensamento visual no desenvolvimento. Além disso, a gente, além de gostar muito de desenho, ter esse escritório, nós temos 2 bandas, a gente toca junto, né? Então a gente vive um cotidiano bem premiado assim, com arte, essa leitura mais lúdica do mundo. Legal. Praticamente um casamento. Tem alguns detalhezinhos que... Entendi. Maravilha, gente. Bom, queria começar perguntando para vocês qual que é a visão de vocês de pensamento visual, né? A gente já teve a palestra aqui com o Luiz e com o João na segunda-feira, mas queria que vocês retomassem um pouquinho e trouxessem também seu ponto de vista. Pensamento visual, para mim, foi uma coisa muito natural desde pequeno. Eu lembro, uma das lembranças mais antigas que eu tenho da escola é de que eu era aquele cara que o pessoal pedia para xerocar o caderno. Eu acho que isso tinha a ver com uma necessidade que eu tinha de interpretar visualmente as informações que estavam sendo passadas pela professora. Então não bastava só redigir com texto, eu tinha que circular, puxar setas, colocar algumas ilustrações, dar destaque para alguns textos. Então eu acho que a partir do momento que você começa a fazer esse raciocínio de pegar o mundo ao seu redor, que é todo visual, mas que a gente é ensinado desde pequeno a traduzir ele de uma maneira mais pragmática com texto, e que você começa a tentar reaproximar esse texto desse mundo visual, aí que o pensamento visual começa a florescer e que você consegue traduzir isso num registro gráfico, que é a materialização do pensamento visual. Maravilha, vocês. Para complementar essa fala do Luiz, que eu acho que disse quase tudo que eu gostaria de dizer aqui, eu colocaria também que, do meu ponto de vista, o pensamento visual ele é uma capacidade inata da gente. Uns têm uma tendência a ter isso mais desenvolvido naturalmente, outros menos. É algo que a gente pode desenvolver através de técnica e treinamento. E, para mim, é uma questão que envolve também a percepção. A gente, com o olhar treinado, a gente consegue perceber o mundo de forma mais visual também, raciocinar de forma visual e devolver isso para o mundo de forma também visual, né? Então, o pensamento visual, para mim, ele fecha esse ciclo em que a gente opera a nossa cognição, o nosso raciocínio de uma forma não tão linear, não tão estruturada como o pensamento mais textual, que é de fato o que a gente é ensinado, a gente é, né, no nosso formato de educação padrão, a gente suprime essas outras inteligências e desenvolve demais essa inteligência mais textual. Mas quando você tem o pensamento visual mais desenvolvido, ele é um pensamento que envolve a gente conseguir absorver as informações de uma maneira mais sintética, fazer relações de uma forma mais ágil e chegar a conclusões de uma forma mais eficiente. E conseguir ter uma forma de transmitir isso de uma forma também mais veloz, mais rápida. Maravilha. Bom, então a gente pode dizer que o pensamento visual está ao nosso redor, né? Independente do que está escrito. A gente consegue ver isso no nosso dia a dia, né? Vocês falaram até que tem as 2 bandas. Vocês conseguem fazer alguma relação de pensamento visual com música, por exemplo? Nossa. Total. No meu caso, eu penso uma música muito visualmente. Assim,
seja em termos de ritmo, harmonia, melodia. Tem hora que a melodia sobe, tem hora que a melodia desce. Então a melodia, para mim, ela parece já um gráfico, né? Isso não só para mim, para todo mundo que é músico. E eu faço relações de acordes, onde entra um acorde, como você vai transpor uma música de tom. Para mim, são todos esquemas visuais. Isso a gente tem na minha cabeça. Sempre que a gente vai comentar de uma música que a gente gosta, a gente pergunta: você reparou nessa linha de baixo? É engraçado, a gente usa o termo linha, porque eu acho que a gente visualiza mesmo, né? Tem uma linha do que o baixo está tocando, uma linha do que a bateria está fazendo. Então você começa até a usar termos do mundo visual para descrever esse mundo sonoro, né? E para ver como eu estava dizendo que para mim o pensamento visual tem muito da percepção também. Quando eu ouço a música, eu às vezes até gostaria de desligar um pouquinho essa chavinha e ouvir a música como uma coisa toda. Assim. Quando eu começo a ouvir a música, eu começo a separar as coisas. Então aqui é a voz, aqui é a guitarra, aqui é o baixo, aqui é a bateria, e as coisas vão andando assim, fazendo seus desenhinhos ali. Sim. Então é totalmente visual, super visual. Entendi. Bom, e trazendo um pouco para o contexto de vocês, né, de jogos corporativos. Primeiro explicar um pouquinho o que são esses jogos, como que eles funcionam, né, quais são os clientes de vocês, e depois a gente vai falar um pouquinho do pensamento visual dentro desse contexto. Legal. Os jogos corporativos, eles são produtos que a gente faz sob medida para empresas, no caso, são os nossos principais clientes. Eles, em geral, chegam para a gente com uma demanda específica de treinamento, ou de avaliação, ou de processo de seleção. Tem toda uma série de possibilidades, né? E o que, em geral, acontece é que esse pessoal das empresas, eles estão com problemas com os métodos tradicionais. Então, a história de ter uma apresentação de PowerPoint, de ter uma prova, uma aula, e, em geral, esse tipo de coisa tem tido menos, a receptividade das pessoas que passam por esses treinamentos não tem sido tão boas. Então o pessoal das empresas tem procurado soluções diferenciadas e os jogos entram nesse nicho, né? A gente pensa um produto do zero para atender a demanda que o cliente traz para a gente, tentando colocar essa demanda dentro de um pacote que junta a mecânica do jogo, a produção gráfica do jogo, de todas as peças, de todos os componentes e o acompanhamento da produção, de modo que no fim do processo o cliente ele recebe um produto finalizado, prontinho, que ele pode aplicar dentro da empresa dele. E acho que o jogo ele é uma ferramenta de treinamento, uma ferramenta de desenvolvimento de potencial humano. Né? E aí o que a gente faz a partir de uma demanda desenhada pelo cliente, definida pelo cliente, a gente cria um ambiente onde as pessoas da empresa vão passar por uma experiência vivencial em que elas vão se submeter a algumas situações em que depois vão ser correlacionadas com o dia a dia delas na empresa, né? Então, apesar de lá no jogo você estar lá, sei lá, vivendo um papel de Indiana Jones que está explorando a mata e descobre uma ruína maia e tem um mistério para resolver, as situações vão ser muito similares às situações que ela tem no dia a dia e que ela vai ter que exercitar algumas competências que são as competências que a empresa detectou que são necessárias de serem desenvolvidas para aquele grupo de pessoas, né? Então a gente estuda até já adiantando um pouco a próxima pergunta, a história do pensamento visual já começa aí, que é quando a demanda chega para a gente já começa a fazer correlações, e isso é tudo muito visual, né? De começar a pensar, puxa, essa competência, ela casa bem com aquela história que eu lembro, nossa, aquela metáfora, putz, a gente podia colocar esse símbolo, e a gente já começa a adequar alguma narrativa para proporcionar essa experiência de treinamento para a pessoa. E aí quando quando a gente acaba o desenvolvimento, a empresa recebe esse pacote pronto e aplica isso junto aos seus colaboradores dentro de um ambiente lúdico, leve, de exploração, de arte, de brincadeira, mas com um objetivo de treinamento muito claro. Então, no fim do processo do jogo, a pessoa passou por um exercício em que algumas coisas dentro dela foram acessadas, algumas coisas vieram para o consciente, outras foram transformadas, outras foram desenvolvidas. E isso que o Denis falou, do jogo ser uma experiência, acho que isso também se reproduz no fato de que a gente leva muito a sério essa questão da materialidade do jogo, né? Em geral, a gente não faz jogos digitais. Os nossos jogos são físicos, jogos de tabuleiro, para colocar no chão, numa mesa. Porque a gente acredita muito na força da experiência
vivencial, da pessoa estar ali no ambiente, jogando com os colegas do trabalho, com as outras pessoas que trabalham com ele, vivenciando aquilo num espaço ao vivo, físico, que vai ter um começo, meio e fim dentro de um período de tempo restrito, mas todos juntos, fazendo a atividade ao mesmo tempo. Entendi. Bom, e vocês fazem o design desses jogos, né? Mas desde a construção, de como que vai funcionar. Como que se dá isso? Quando a gente está falando do desenvolvimento de um jogo, o pensamento visual ele vira uma ferramenta para trabalhar junto com o cliente. Então, quando a gente começa a pensar, por exemplo, numa mecânica, a gente já meio que naturalmente começa a desenhar essa mecânica, que seria como o jogo funciona, como que as regras têm que se encaixar para o jogo ficar bom. A gente já começa a pensar isso visualmente, colocando na lousa, imaginando todas as conexões, para onde que o jogo tem que ir, para onde que as coisas têm que levar. Isso já facilita muito da gente pegar e mostrar a ideia para o cliente. É muito diferente de você mandar um arquivo de Word com um texto corrido explicando o jogo começa na Idade Média, blá 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 blá. Não, você já desenha um castelinho, já mostra aonde os jogadores estão, qual que é o objetivo final deles. Então é uma ferramenta de criação para a gente, mas também é uma ferramenta de apresentação, de explicar a ideia para a pessoa que em última instância tem que aprovar se o jogo vai funcionar para eles ou não. Isso ajuda muito porque, como em geral a gente faz um desenvolvimento sob medida, a pessoa está comprando um negócio que ainda não existe. A pessoa está comprando um negócio que ainda não está materializado, ela não sabe o que é, ela está apostando. Então, quanto mais confiança a gente passar para a pessoa, mais chance dela contratar a gente. Sim. Então, o pensamento visual ajuda muito nisso, a ganhar o cliente, porque a gente consegue mostrar para ele de forma mais clara e objetiva o que a gente está propondo. Sim. Como que a gente está propondo abordar aquela demanda que ele está trazendo e como que essa abordagem vai trazer os resultados que ele quer. Então, o pensamento visual já começa desde a proposta. A hora que o cliente apresenta a demanda para a gente elabora a proposta de uma forma já bem visual. A gente já está usando o pensamento visual para fazer essas primeiras ideias, para pensar aí num caminho duplo, que é como que o jogo vai resolver o problema e como que a gente vai conquistar o cliente. Aí quando o processo de trabalho começa mesmo, aí é pensamento visual na veia, porque a gente senta, rabisca pra caramba, faz um monte de esquemas, infográficos, fluxogramas, traz referências visuais, A gente, quando tem jogos que são mais metafóricos, jogos em que a gente cria um ambiente mais de fantasia, traz uma narrativa mais forte, assim, a gente se preenche primeiro de referências visuais, Então, a gente estava fazendo recentemente um jogo que tinha a ver com a Rota da Seda, uma rota do comércio que vai da Europa até a China, por muitos séculos. Então era um monte de imagem de caravanas, de camelos, de beduínos, dessa parte toda comercial. A gente primeiro se alimenta disso para depois colocar isso no jogo. A gente usa o pensamento visual também para estruturar todo o fluxo da jogada. Então, o primeiro jogador faz isso, aí o segundo jogador faz aquilo, o terceiro jogador faz aquilo, as possibilidades são essa, pode acontecer isso e isso. A gente prevê todo o funcionamento do jogo de uma forma bem visualmente estruturada e depois tem toda a parte de transferir isso para o projeto gráfico que vai materializar todos esses conceitos. E aí é uma união de, por um lado, uma questão estética, de fazer o projeto gráfico traduzir no jogo essa narrativa, mas tem toda uma arquitetura da informação em que a gente vai escolher as simbologias, o que cada coisa representa. Porque como é um jogo que tem uma função de treinamento, ele não é um jogo de entretenimento, um jogo que a gente joga em casa com a família, cada componente tem o seu significado na mensagem que a gente quer passar. Então, um jogo em que você faz parte de uma caravana que está levando produtos para o Oriente e você precisa de água para se movimentar ali, água é recurso, você tem que fazer a gestão dos seus recursos. Isso depois é levado para um debriefing, para uma conversa na empresa. Você tem que ler quais são as cidades para onde você vai, isso é leitura de mercado. Sim. Você tem que entender quais são as jogadas que os seus
as outras equipes vão fazer, você está analisando seus concorrentes. Então tem uma questão de avaliação simbólica, até uma coisa um pouco semiótica, assim, de o que significa o quê no jogo, que a gente tem que inserir cada conteúdo vai virar um componente, porque a gente tem que munir o focalizador, a pessoa o instrutor, quem vai aplicar o jogo, de recursos para, no fim da experiência, conseguir consolidar esse conhecimento de uma forma bem eficaz para realmente trazer essas coisas para o consciente. Tá, mas vocês estão falando, então, da gente usar o pensamento visual desde a construção até ali o dia da experiência, né? Mas pensamento visual não é uma coisa tangível, não é uma coisa, né? Comprei aqui pensamento visual, vou usar agora. Como que se dá, né? Quando vocês falam, a gente está usando pensamento visual o tempo todo, o que vocês querem dizer com isso? Realmente o pensamento visual é uma coisa intangível, né? E ele se materializa na hora que você coloca alguma coisa no papel. Sim. Ou na tela, né? Por assim dizer. Eu acredito que se fosse assim, quebrar, né, esse registro gráfico, que é a materialização do pensamento visual, ele tem 3 componentes principais. Pelo menos quando eu estou trabalhando, eu enxergo muito desse jeito, né? Você tem o texto, que é o que a gente tem mais familiaridade, porque a gente aprende desde pequenininho a escrever as nossas ideias. Tem a parte de ilustração, de desenho, que é quando você coloca em imagem alguma ideia que você está na cabeça. E tem os elementos gráficos, que são aquele meio do caminho. Eles não são texto, mas também não são desenho. Que são as setas, as linhas, os parênteses, os colchetes, tudo que você pode usar para fazer essas duas coisas conversarem. Para mim, o pensamento visual, o grande desafio da materialização do pensamento visual é você justamente conseguir equilibrar esses 3 elementos de maneira a conseguir gerar um produto final que seja maior do que eles individualmente. Então, explicar uma ideia utilizando esses conceitos, esses componentes do pensamento visual, se você conseguiu fazer isso com sucesso, eu acredito que o resultado que você tem no fim ele é mais forte do que se você tivesse só escrito um texto ou feito uma imagem. Essa combinação de fatores tem uma possibilidade, tem um potencial muito grande de conseguir sintetizar ideias, de você conseguir enxergar conexões, porque você está justamente distribuindo visualmente todo aquele raciocínio que você está tendo de maneira abstrata dentro da sua mente, né? Eu complementaria só dizendo que, como o processo criativo ele tem esse movimento de ida e volta, assim, né? Você vai para o abstrato, vai para o concreto, vai para o abstrato, vai para o concreto, vai para o macro, vai para o micro, vai para o macro, tem sempre esse fluxo. É importante a gente conseguir operar bem nesse ambiente mais abstrato, esse ambiente mais simbólico. Então o pensamento visual ele ajuda muito nisso. A gente tem uma proficiência nessa linguagem mais abstrata, mais simbólica do que o texto, do que a literalidade. Ela ajuda você a ter mais criatividade. Você consegue criar soluções mais arrojadas, mais diferentes, porque você consegue fazer relações diferentes. Quando você vai... Então, pensamento visual desde o começo, quando a gente está falando de usar o pensamento visual desde o começo, para mim significa também você entrar numa operação, num modo de operar que é mais simbólico do que literal. E esse simbólico, ele abre espaço para uma possibilidade que é muito interessante, que é de você co-criar com a pessoa que está recebendo essa informação. Então você faz um convite para a pessoa entrar nesse mundo visual e dar a contribuição dela ali. Ela vai completar algumas lacunas, ela vai criar junto com você. Então quando você usa o pensamento visual, e quando a gente mostra para o cliente, por exemplo, aquela situação que a gente estava falando, de uma proposta, você mostrar visualmente, o jogo vai ter um tabuleiro mais ou menos desse tamanho, vai ter umas cartas assim, a pessoa já vai começar a criar esse ambiente na cabeça dela, já vai se ver naquela situação, já vai trazer referências de experiências que ela teve já com jogos. Ainda mais um público que não está acostumado a lidar com isso, né? Eles conseguirem visualizar é essencial. Sim. E a gente, então, com elementos visuais, a gente estimula a mente da pessoa a criar junto, e isso já cria um vínculo super grande, já cria um rapport grande, aumenta o engajamento das pessoas, a gente já consegue um monte de recursos interessantes. Então, operar nesse modo de pensamento visual, como ele traz o tempo inteiro, ele tem a ver com
com você adotar uma linguagem que é mais simbólica do que literal. E dar essa abertura de fazer uma parceria com a outra pessoa pra gente criar junto. Maravilha. E, bom, vocês que criam esses jogos, eu acho que a gente consegue fazer um paralelo com criação de outros assuntos, de outros esquemas e tudo mais. Como que acontece quando vocês dão uma travada, assim, né? Na hora da criação? O que acontece? Não tá saindo essa ideia. Como que vocês Isso fazem? nunca acontece. Em geral é aquela hora que a gente levanta para pegar um café, né? Eu acho que até nessa hora em que você trava, é legal você ter trabalhado até aquele momento de maneira gráfica, né? Tá registrando de maneira visual as suas ideias, porque muitas vezes eu lembro da gente começar a conseguir realmente enxergar aonde está o bloqueio. Se você tem tudo esquematizado, com linhas de conexão, imagens, textos, começa a ficar um pouco mais fácil de você enxergar aonde que a coisa parou de fluir. Tudo bem que tem vezes que você vai ter que pegar aquilo tudo, jogar fora e recomeçar, mas às vezes é encontrar um lugar em que a coisa está travando e só tirar aquele elemento e colocar outro, ou conectar aquele elemento com outro, enxergar um atalho, né? Esse processo de estar usando o pensamento visual para criar ou para desenvolver um projeto, ele ajuda inclusive nesse ponto. Porque daí você pode também falar, tá, então se nada disso aqui está dando certo, vamos começar de outro jeito. Fica mais fácil você entender o que é esse começar de outro jeito. Então, se você está pensando, no nosso caso, né, a gente muitas vezes vai pensar um jogo, a gente começa colocando uma imagem do jogador no meio e pensando para onde ele tem que ir. Talvez valha a pena fazer o exercício de, tá, mas então não vamos pensar no jogador, vamos pensar no tabuleiro, vamos pensar que é um jogo voltado para o tabuleiro, o que os jogadores têm que fazer nesse tabuleiro. Você mudar o jeito de olhar para o problema pode te ajudar a sair desse bloqueio, dessa trava. E olhar para o problema é muito importante, né? Quando a gente consegue tirar ele daqui e transformar ele num objeto que é passível de análise, aí a gente vai um pouco mais para o analítico. Assim, sai desse mais abstrato e vai um pouco para o analítico. Mas isso costuma funcionar bastante também, que é fazer essa transição. Estamos nesse mundo simbólico, estamos nesse mundo mais abstrato, mais livre, mais criativo, beleza. Então agora deu uma travada, vamos um pouco para o analítico, olha um pouco com distanciamento. Aí é legal ter, a gente, né, no escritório a gente tem uma sala de desenha na lousa, na parede, tem um monte de coisa desenhada em cima da mesa, aí a gente dá uma distância mesmo, uma distância física mesmo, uns passos para trás mesmo e olha o panorama. Olha o panorama para ver se tem novas conexões, tem coisa que a gente ainda não estava vendo, e é vendo mesmo. Olhando para as coisas e assim, nossa, não tinha visto que isso pode se conectar com isso. Não tinha visto que isso pode significar aquilo outro. Né? E quando você está operando nesse modo mais de pensamento visual, uma das grandes vantagens é que esse mundo simbólico ele permite novos significados. Então, se você tinha uma coisa, você tinha um pássaro no jogo, o pássaro estava remetendo à natureza, mas de repente a gente vê que na verdade aquele pássaro pode ser uma pomba e que ele remete à paz. Então você consegue substituir significados e modificar os porquês das coisas, né? Então acho que tem esse momento de travar, ele faz parte, acontece todo dia, toda hora, ele faz parte desse movimento. Eu acho que ele é super importante, inclusive, para a gente conseguir parar e reavaliar. Então assim, o pensamento visual, é claro, ele é uma forma de pensar, de entender o mundo, de agir, de operar no mundo, tudo, que é importante, mas ele não é o único. A gente tem que transitar bem entre o pensamento visual e um pensamento um pouco mais analítico também, um pouco mais pragmático, precisa dessa... Claro. Né? Senão a gente fica num mundo muito abstrato, que nos concretiza e que a gente tem dificuldade de também, muitas vezes, comunicar o que a gente quer para as pessoas. E eu acho que aí é um momento bom para a gente lembrar que, apesar de ter um componente artístico na ideia do pensamento visual, por conta da materialização das ideias utilizando o desenho, né? Acho que o desenho ele acaba chamando muita atenção de quem não tem o hábito de trabalhar de maneira mais gráfica, né? Mas em essência ele não é um processo artístico, ele está muito mais focado na questão da informação, o que é que você está criando ali, pensando, trabalhando,
do que em chegar num resultado final bonito. Claro que a beleza ela vai ajudar em termos de organização, de clareza, de até conexão da pessoa sentir vontade de ler aquilo que você está colocando, né? Sim. Mas a informação é o astro principal dessa história, né? A hierarquia dessa informação, o que é mais importante, qual que é a ordem que as coisas têm que ser lidas, né? A gente teve um exemplo recente desse último jogo que a gente estava criando, que a gente chegou num bloqueio por conta de um componente do jogo que acho que era dinheiro, né? Como era um jogo de rotas e mercadores tendo que levar produtos, tinha cartas de produtos e tinha uma carta de dinheiro. E a gente não estava conseguindo acertar a mecânica para fazer essa matemática do dinheiro funcionar. Eu acho que foi justamente, né, uma hora que a gente estava olhando o esquema que a gente falou, mas a gente precisa do dinheiro. E a gente simplesmente apagou. E a mecânica funcionou sem esse componente. O jogo mudou porque a gente teve essa visão mais de longe. Se a gente tivesse simplesmente com um documento de texto digitado, talvez a gente até percebesse isso, mas talvez levasse muito mais tempo, né? Para conseguir visualizar que esse elemento não precisava estar naquele fluxo. E muitas vezes assim, bloqueou, para de tomar um café. Mas parece um pouco. Pegando esse gancho do desenho, né, eu acho que a gente vem desconstruindo um pouco durante essa semana, que desenho é uma coisa, pensamento visual é outra. Se você ainda não assistiu a outras palestras, a gente está falando bastante sobre isso nas outras, então assiste. E eu queria que vocês trouxessem um pouco essa visão. Eu não desenho. Como que eu vou usar o pensamento visual? Quais são as dicas para essa pessoa que não desenha, que só sabe, no máximo, fazer um mini palito, que as pessoas às vezes acham que não comunica, mas na verdade comunica, né? Essas pessoas que acham que não desenham, como que elas podem usar o pensamento visual para a criação? Bom, dá para falar um monte disso, né? Eu vou começar então falando. Eu acho que o primeiro passo é você aprender a lidar com a pré-concepção que a gente tem do que é um desenho, principalmente do que é um desenho bonito. Dentro desse universo do pensamento visual, como eu tinha dito, né, a gente não está falando de um desenho, de um produto finalizado artístico para você expor numa galeria. A gente está falando de um desenho que se presta a uma função maior. Ele tem que estar junto com os outros elementos, conversando para criar uma informação mais fácil de entender, mais poderosa, mais resumida, mais forte como um todo, né? Dentro desse contexto, o desenho ele não precisa ter essa representação artística que a gente tem na cabeça de que vai ser um desenho super bem acabado ou que vai ter uma cara mais realista ou uma cara super cartunesca bem trabalhada. Ele pode ser muito simples. O que importa é como ele está agindo dentro do contexto maior daquele gráfico, daquela ideia que você está colocando no papel. Eu sei que é difícil porque a gente tende na hora que você faz o hominho de palito, você já fala, putz, eu não sei desenhar. Mas se esse hominho de palito ele estiver do lado da imagem de uma cidade, do lado de um texto explicando que essa é uma pessoa que está sentindo saudade da família porque está na cidade, percebe como essa imagem ela tem uma força que esse desenho da pessoa não precisa ser um desenho ultra realista? Sim. Né? E eu acho também que tem os seguintes conceitos. Primeiro, todo mundo desenha. Eu costumo brincar que assim, se você é capaz de assinar seu nome, então você é capaz de desenhar. A assinatura é um desenho. Né? Todo mundo já desenhou quando era criança. Todo mundo já desenhou quando era criança. Pode ser que a gente tenha perdido o hábito de fazer isso, tenha atrofiado um pouquinho essa habilidade, mas isso está aí. Sim. Isso se desenvolve. Então, acho que tem uma questão que, quando a gente aprende que a gente não precisa chegar no resultado bonito, a gente não precisa chegar no resultado esteticamente bonito e também parar de se comparar com aquele ideal ali, né? Porque normalmente a gente faz isso, né? Olha lá no Instagram a foto do desenho daquele baita ilustrador e fala, nossa, eu não desenho nada. Sim, o cara é ilustrador, ele estudou para isso, ele tem talento, ele juntou todos os vetores ali para chegar naquele resultado, né? A gente gosta de se comparar sempre com o topo da escala, né? Mas quando a gente percebe que a gente não precisa chegar nesse nível para usar o pensamento visual, a gente pode exercitar isso de uma maneira muito mais cotidiana, muito mais útil ali no dia a dia, sabe? Quando a gente faz uma lista de compras, a gente já está usando itens, tópicos, já são elementos de pensamento visual.
Se você faz ali a sua lista e riscou um item que você já colocou, você já está exercitando pensamento visual. Você faz uma seta, você faz uma anotação ali. Agora, quando a gente começa a primeiro, então, assumir que isso é uma característica que a gente já tem de fábrica. A gente já tem esse recurso. Segundo, que isso é uma coisa que é passível de desenvolvimento. E aí existem um monte de conteúdos, ferramentas, escolas, cursos, a design de conversa tem vários cursos que ajudam bastante nesse sentido. Você pode então desenvolver isso. E terceiro, quando você se permite entrar nesse mundo, a coisa começa a fluir. É uma questão de admitir assim, não, eu estou afim de fazer isso, não posso fazer isso. Deixar de se cobrar desse resultado com alto grau de beleza estética, assim, é o primeiro passo. O desenho de palito, o bonequinho de palito, ele pode trazer significados super profundos. Não é uma questão... A beleza, ela muitas vezes ela pode atrapalhar a transmissão da informação, inclusive. Nesse mundo do simbólico, existe um meio termo aí, que o abstrato demais você não comunica. O realista demais também você limita demais a interpretação. A gente não quer também chegar nesse ponto. A gente quer chegar num nível em que tem uma lacuna em que o observador vai preencher com seus significados, com a sua leitura. E esse meio do caminho aqui, ele é um meio do caminho que está muito próximo do boneco de palitinho. Lembrar um pouquinho assim, do que é esse ser criança, né? Usar esses bonequinhos de palitinho, fazer aquela casinha com a fumacinha e o caminhozinho que a gente sempre faz, contar o telefone ali. Né? Esse é o começo, a gente conseguir se soltar para exercitar isso. Lógico, tem um monte de técnica, tem um monte de conteúdo, um monte de caminhos aí. Mas eu acho que um primeiro passo importante é você acreditar que isso está ao seu alcance. E tá, porque é uma característica da gente. Sim. E vocês falaram a questão da experiência que o pessoal que vivencia os jogos, né, os colaboradores das empresas têm. Como que é essa experiência deles e por que o pensamento visual é importante nesse momento? Quando um grupo de pessoas entra na sala na primeira vez para ver um jogo que a gente fez, em geral a gente tem um retorno muito bacana só no olhar das pessoas, só de ver exatamente, quando eles veem a qualidade do material, o cuidado no projeto gráfico. Isso é uma coisa que você percebe que é inato, assim, a pessoa ela fica encantada com o apuro visual dos materiais. Isso eu acho que então tem um primeiro momento. Num segundo momento, que aí eu acho que o cuidado, né, todo o nosso cuidado, utilizando o pensamento visual, né, pensando visualmente para criar o jogo, ele dá um resultado num segundo momento também, que é quando a pessoa começa efetivamente a jogar e perceber que o jogo ele se auto-explica, ele se mostra, as regras se mostram no próprio projeto gráfico das peças. Por exemplo, esse exemplo que o Denis estava dando do jogo que tem um elemento água, que é recurso. Esse é um elemento, que é um recurso que é utilizado para a pessoa se movimentar no tabuleiro. Ele é diferente de todos os outros recursos do jogo. É um jogo que tem várias cartas, mas essa é a única carta que tem uma determinada cor no jogo. Então, ele fica muito fácil de você de cara entender, opa, peraí, essa carta ela funciona diferente das outras. Esse cuidado ele vai desde da confecção de uma cartinha de 7x8 até um tabuleiro de 3x3 metros. Tentar ajudar que a pessoa que está ali jogando, porque ela vai ter que entender regra, ela vai ter que ter um desempenho, muitas vezes aquilo ali ela sente que é importante para a carreira dela e bem naquele treinamento, tentar aliviar essa parte da preocupação. O jogo ele fica mais fácil de entender quando ele já está visualmente se mostrando, se explicando para quem tem que participar dessa dinâmica. Tem uma outra questão também que eu acho que é bem importante, essa parte do pensamento visual, que é quando a gente está trabalhando soft skills, que são essas competências mais comportamentais, né? Não são as hard skills, que são competências mais técnicas, é muito importante que a pessoa se sinta à vontade no jogo. O jogo tem que ser uma adesão voluntária. Quanto mais voluntária, mais espontânea a pessoa é. Quanto mais espontânea, mais ela se revela. E para ajudar nessa adesão voluntária,
às vezes é muito importante, por exemplo, a pessoa entrar na sala, numa sala em que a gente está falando de mercadores do deserto, mercadores que levavam produtos e traziam seda, a pessoa entrar na sala e ver seda por alguns lugares, e tá ouvindo uma música meio árabe, e ter outros elementos, todos esses elementos de ambientação. Uma questão sinestésica. Questão sinestésica, em que a visualidade pesa muito. Quando a pessoa entra nesse ambiente, ela começa a entrar num universo diferente. A gente começa a acessar questões do inconsciente dela, trazer isso, referências, trazer outras experiências e tal, que já vão tirando essa pessoa do ambiente real, do ambiente do trabalho, tal, colocando ela nesse mundo de fantasia, que é o mundo que a gente criou para ela ter essa experiência do jogo, né? Então, essa visualidade que a gente vai construindo para conduzir a pessoa por essa experiência, ela é muito importante também, porque vai resultar num efeito muito prático, e aí que tem a ver com o objetivo daquele produto de treinamento, aí pensando bem em ferramenta, é conseguir conduzir a pessoa de uma forma mais atraente para ela adentrar voluntariamente nesse universo e ter uma experiência mais aberta, mais de entrega. Então, falando dessa questão da visualidade, como isso é importante para criar esse rapport, criar essa conexão, uma vez a gente fez um jogo que tinha uma pecinha que era uma silhueta de uma vendedora. Era uma mocinha com uma maletinha na mão. E é uma silhueta, o equivalente a um bonequinho de palito. Sim. Isso criava uma conexão tão forte com as jogadoras que eram essas vendedoras. Por quê? Porque aí dava esse efeito que a gente falou, que não era uma foto de alguém. Porque uma foto de alguém você vai criar uma certa conexão um pouco distante ainda. Era uma silhueta, ela preenchia aquela silhueta com a sua própria imagem. Ela se projetava naquele objeto. E a partir desse momento a gente conquistou esses jogadores. Criar uma conexão. Uma conexão super forte. E aí a partir daí ela começa a deixar o mundo lá fora e entrar no ambiente do jogo e ter uma experiência muito mais intensa. Entendi. Bacana, gente. Bom, a gente está finalizando aqui. Eu queria que vocês trouxessem palavras finais a respeito desse assunto, que rendeu bastante. A gente poderia ficar falando o dia inteiro aqui, né? Sim. Mas enfim, Sim. fiquem à vontade. Bom, eu acredito que, espero, né, que aqui com o nosso bate-papo a gente tenha conseguido colocar um pouquinho da importância que o pensamento visual tem no nosso dia a dia, e que eu acho que assim, a gente teve a sorte de desde criança ter tido contato com esse universo, ter tido acesso, mas de maneira alguma eu acho que isso seja uma coisa cifrada ou exclusiva de um determinado grupo de pessoas. Pelo contrário, eu acho que é uma das coisas mais naturais que a gente tem. Quando você fala elefante, ninguém pensa na palavra elefante, você enxerga a imagem do elefante, a gente pensa visualmente. Só que a gente vai perdendo isso durante a infância, a gente vai aprendendo a se expressar através só do texto escrito e deixando de usar os recursos mais visuais. Por sorte, a gente não passou tanto por esse processo, a gente não se afastou tanto do desenho, e isso acabou voltando para a gente na vida profissional. Está presente no nosso dia a dia, a gente usa como ferramenta de trabalho para desenvolver, para vender o nosso trabalho, para fazer o trabalho, a versão final do produto. Isso torna tudo muito mais leve, muito mais gostoso de fazer, inclusive mais fácil de retomar, mais fácil de avaliar, de analisar. Então, eu acho que o que a gente queria trazer aqui, acho que é esse convite, né, Denis, de que o pensamento visual é acessível, ele é uma ferramenta muito legal e que essa semana, né, acho que ela está aí justamente para fazer as pessoas perceberem isso e se aproximarem da gente, porque a gente está cada vez mais querendo trazer gente para esse grupo dos pensadores visuais. Eu acho que é legal também colocar que a gente, apesar de hoje ter falado bem focado na questão do uso do pensamento visual no âmbito do nosso trabalho, eu gosto de pensar que o pensamento visual ele serve para a sua vida. O pensamento visual ele pode ser usado para qualquer área da vida. Eu uso o pensamento visual para tomar decisão na minha vida pessoal, na minha vida particular. Então, também queria
agradecer a Design de Conversas pelo convite, agradecer você, Jéssica, por ter conduzido aqui essa conversa. E a gente fica à disposição. Qualquer coisa é fácil de achar a gente na internet. Se tiver qualquer dúvida, quiser aprofundar esse conteúdo, fica esse convite de assistirem as outras palestras, participarem, se aproximarem desse potencial de desenvolvimento que está em todo mundo e que é possível de usar esse recurso bem intensamente no dia a dia. Obrigada, gente. Obrigada por terem participado aqui com a gente. A gente está apenas no 3º dia de Semana do Pensamento Visual, então continua acompanhando. E a gente vai deixar o contato deles também disponível para vocês, caso vocês queiram bater um papo com o pessoal. Fiquem à vontade. E é isso, gente. Muito obrigada por participar.